O objetivo da aula de hoje será compreender a coesão textual. Esse conceito está bem relacionado com as nossas últimas aulas, né, em que nós falamos do processo da escrita, como eu acabei de dizer, e também quando disse que há critérios para alcançar a textualidade. Por quê? Porque a coesão textual, ela vai se encaixar nesses critérios. Ele, ou melhor, a coesão, ela é um desses critérios, então. E a aula de hoje também vai estar concatenada à próxima, porque como nós sabemos, a coesão e a coerência, elas têm uma certa ligação, né? Elas estão tão ligadas que os estudiosos da língua portuguesa, os linguistas, só vão separar essas duas para que seja possível pedagogicamente, né? Para que seja possível explicá-las, tá? Nas últimas aulas eu falei, e nós chegamos à compreensão juntos, de que o texto é como um tecido, certo? E que para que o tecido exista, eu vou precisar que ele tenha passado por uma tecelagem, ou seja, por um processo, uma máquina que vai juntar todos os fios, né? Ele vai tecendo aqueles fios até nós termos um produto final, que é um tecido, né? Então vamos usar sempre essa analogia para a gente falar de texto. Vamos pensar no texto como um tecido mesmo, que precisa ser costurado para que ele exista, tá? Bom, então, pessoal, em geral, para que um texto faça sentido, é necessário que exista palavras e expressões que estabeleçam encadeamentos e retomadas também entre os elementos textuais. Ora, então eu preciso de palavras ou até expressões, não precisa ser apenas uma palavra, né? Pode ser uma expressãozinha de 3, 4 palavras ou até mesmo 2, que estabeleça esse encadeamento, ou seja, que faça essa costura para que nós tenhamos um tecido, né? Para que nós tenhamos o produto final. Então, nós vamos ter essas retomadas, né, entre os elementos textuais, retomadas de expressões, de ações, retomadas de sujeitos, de enunciados, enfim, de todos os elementos que precisam vir à tona novamente no texto. Ou seja, são elementos que já foram citados no texto e que eu preciso retomá-los. E nós chamamos essas palavrinhas ou essas expressões de elementos coesivos. Então, os elementos coesivos vão ser os responsáveis por esse encadeamento, né? Mas o que exatamente significa coesão, então? Para a gente responder essa pergunta, vamos tentar fazer uma analogia para que fique mais fácil, né? Nós ouvimos muito, principalmente na esfera esportiva, né? Mais especificamente no futebol, os técnicos dizerem sempre assim: eu preciso formar um time coeso. O que isso quer dizer? Dentro da área esportiva, formar um time coeso. Que ele deseja formar um time unido, não é verdade? Que ele precisa que todos trabalhem junto a fim de um objetivo final, que é ganhar o jogo, certo? Então, ele precisa formar um time unido, ou seja, que a união fortaleça esse time, que todos consigam trabalhar em equipe, né?
A mesma ideia funciona no texto. Nós vamos ver que a coesão textual é um grande aliado para fortalecer o nosso texto, para que tenhamos o quê? A união das partes, das ideias colocadas no texto. Então, eu vou ter a união das frases, a união dos parágrafos, para ter uma unidade final. E essa unidade vai ser o texto, ok? Bom, em primeiro lugar, para né, evitarmos o risco de ouvir que nossos textos não têm sentido ou que eles são truncados e assim por diante, nós precisamos aprender a ler com criticidade, pessoal. Não adianta querer escapar da leitura, porque é ela que vai estar, digamos, na borda da nossa produção, tá? E essa leitura deve ser do que tipo? Que tipo de leitura eu preciso fazer? Tem que ser uma leitura crítica. Não adianta ler e falar, eu acho que tá bom, vai assim mesmo. Não, não pode ser assim. Precisa ter criticidade e avaliar se o seu leitor vai entender o que você colocou naquele papel, se está claro, objetivo. Além de fazer uma leitura crítica, é preciso também analisar o que você escreveu. Entender se nós estamos estabelecendo os nexos, ou seja, as conexões necessárias para que o meu leitor alcance a compreensão e consiga alcançar o meu objetivo final, ok? Então, é a partir da leitura que eu vou conseguir ter a percepção disso, né? Daí vocês vão lembrar, mas a professora disse que a produção de texto é uma produção cooperativa, ou seja, o leitor precisa cooperar com o produtor. Sim, é uma atividade cooperativa, mas quem está escrevendo sempre tem que antecipar as dúvidas do leitor, para que haja essa cooperação. Porque se eu escrevo de uma forma que eu não consiga alcançar ele, ele também não vai conseguir me ajudar, né? Então, vamos continuar. Para a gente tentar entender, vamos ver um texto em que um estudante tinha por meta descrever a reforma de uma casa visitada por ele. Prestem atenção, por favor. Percebam que eu estou dando contexto de produção. Quando nós falamos de texto, eu falei de contexto. Todo texto precisa de um contexto. Então, qual é o contexto desse pequeno texto? Um estudante que tinha por objetivo descrever a reforma de uma casa visitada por ele. Vamos ler. As janelas da casa foram pintadas de azul, mas os pedreiros estão almoçando. A água da piscina parece limpa, entretanto, foi tratada com cloro de boa qualidade. Notaram alguma coisa que não está soando muito bem? Né? Parece que tem algo que não está se encaixando nesse texto. Pois é. Percebam, pessoal, que não há oposição que justifique o uso do elemento mas entre as informações da cor das janelas e o fato dos pedreiros estarem almoçando. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, a minha seta melhor. Então, esse mas ele traz a ideia de oposição. Eu fiz isso, mas não aquilo, né? Eu almocei, mas não estou satisfeita. Entendem? Conseguem entender o sentido, né? O sentido, ele é contrário. Eu almocei, porém, em vez de eu estar satisfeita, não, eu não estou satisfeita. Então, é uma oposição, uma ideia está oposta à outra, né? A mesma coisa acontece com esse entretanto, é a mesma ideia.
ele traz o mesmo sentido. Não há, da mesma forma, oposição que justifique o uso do entretanto, que liga a informação da piscina parecer limpa, né? E o fato dele ter sido, dela, né, da piscina ter sido tratada com cloro de boa qualidade. Não tem justificativa para esse entretanto, para essa ideia de oposição. Ora, se ela foi tratada com cloro de boa qualidade, é claro que essa água vai ser limpa, né? Vai parecer limpa. Bom, o que isso me traz? Se os elementos coesivos servem para dar sentido ao texto, esse exemplo traz nitidamente que tais elementos não foram utilizados da maneira correta, não é verdade? Por isso não está me soando bem, por isso que esse texto está estranho, ele não tem sentido. Porque os elementos coesivos foram utilizados de maneira errônea, ok? Como ficaria então pensando na adequação desse texto? Olha só a diferença. As janelas da casa foram pintadas de azul. Terminada essa etapa da pintura, os pedreiros foram almoçar. Continuando minha vistoria, olha lá, lembrem do contexto. Percebi que a água da piscina parecia limpa. Não poderia ser diferente. Ela havia sido tratada com cloro de boa qualidade. Percebam que há uma progressão nesse texto, diferente do primeiro. Olha lá, terminada essa etapa. Que etapa? De pintura das janelas. Aí sim, os pedreiros foram almoçar. Tem sentido. Eles terminaram essa primeira etapa e foram almoçar. Continuando minha vistoria, lembra que eu falei qual era o contexto? Um estudante que queria descrever a reforma de uma casa visitada por ele. Continuando minha vistoria, percebi que a água da piscina parecia limpa. Não poderia ser diferente. Olha aqui, uma expressão que me traz coesividade para o meu texto. Não poderia ser diferente. Ela havia sido tratada com cloro de boa qualidade. Nós temos conexões entre as frases. Nós temos sentido num texto, ok? Muito bem. Dito isso, qual é então a definição de coesão textual? De acordo com Koch, Kumhof e Bhavani, a educação textual diz respeito às relações de sentido que ocorrem no interior do texto, por meio das quais uma sentença se liga a outra. Essa ligação se dá através de elos coesivos na organização textual, permitindo a concatenação das suas partes. Concatenação, ou seja, a ligação mesmo, né? Pensem numa cadeia, né? É uma cadeia, uma coisa ligada à outra, né? Ou seja, pessoal, quando eu falo de coesão textual, eu estou falando da relação que uma frase tem que ter com a outra, a relação que um parágrafo tem que ter com o outro, e isso vai se estabelecer através de uma palavrinha que vai amarrar elas, né? Que vai costurar uma parte na outra. E essa palavrinha é o elemento coesivo. Mas só através de uma palavrinha? Não. Como nós vimos aqui no exemplo anterior, pode ser uma expressão. Olha lá, eu tenho uma frase inteira que dá essa coesividade, esse sentido para o meu texto, ok? Só para a gente reafirmar através da literatura, através da teoria, então, o que é essa coesão, a Koch vai dizer que a cada ocorrência de um recurso coesivo, um laço vai associando um elemento do texto a outro, até que o tecido textual
tome uma forma de sentido. Daí não vai ser mais só um tecido, vai ser uma peça, por exemplo. Isso nos autoriza a afirmar que a coesão é uma espécie de conexão que se estabelece entre os elementos linguísticos de um texto. Então, a coesão é essa conexão que nós vamos ter entre uma ideia e outra, entre um parágrafo e outro, que no final vai criar uma unidade no meu texto. Beleza? Ótimo! Gente, de forma resumida, então, afirmar que um texto é coeso significa admitir que suas partes estão ligadas entre si, ok? Mas atenção, eu preciso dizer, né, que esse é um recurso que nos auxilia na construção do texto, contudo, ele não é uma condição para que os enunciados constituam sentido. Ou seja, há textos que são construídos sem esses elementos e que se configuram em texto. Apesar deles não terem esses elementos coesivos, eles alcançam o sentido. Você tem uma unidade de sentido naquele texto. Mas, pessoal, o cara tem que ser muito bom. A pessoa tem que ser muito bom para conseguir construir um texto sem utilizar nenhum tipo de elemento coesivo e alcançar essa unidade, tá? Então, isso é uma coisa que os professores nem comentam, porque é necessário ter a coesão. Mas é importante vocês saberem, porque vocês podem encontrar textos sem esses elementos, ok? Além disso, né, a coesão ela vai possibilitar que fiquem mais explícitos as relações entre as partes do texto, o que vai dar maior o quê? Legibilidade, ou seja, vai facilitar a leitura do meu receptor, do meu destinatário. E isso, né, vai ajudar que o meu texto fique mais inteligível, ok? Bom, então, só para a gente ver, o uso de elementos coesivos não é condição suficiente para que enunciados se constituem em uma unidade de sentido. Então, eu devo dizer que não é necessário esses elementos para que se tenha essa unidade. Contudo, a coesão pode oferecer maior legibilidade ao texto, uma vez que evidencia as relações entre seus diversos componentes. É exatamente o que eu acabei de dizer. Beleza? Vamos continuando então? Gente, então, para que a gente consiga garantir essa legibilidade, não basta encher o texto de elementos coesivos, ok? Como a gente viu no exemplo lá no comecinho da aula, é preciso que façamos o uso correto desses elementos. E para isso nós temos mecanismos que podem nos ajudar, ok? E nós vamos falar desses mecanismos, tá? Então eu não vou falar assim, a nossa aula de hoje sobre coesão não vai ser uma aula assim, ó, o E é um elemento coesivo, o mais é um elemento coesivo, entretanto, um elemento coesivo. Porque não me basta só listar esses elementos para vocês. Vocês precisam entender esses mecanismos. Como que eu posso usar a coesão dentro do meu texto? A partir de que mecanismo? Beleza? Bom, então vamos continuar e vamos passar por esses elementos, tá? O primeiro deles, né, é a coesão por substituição. São 5 mecanismos, tá? Nós vamos passar por cada um deles. A coesão por substituição é o primeiro mecanismo, que consiste em utilizar conectivos ou expressões para sintetizar e retomar substantivos, verbos, expressões e partes de textos já referidos.
Olha lá uma palavrinha-chave. Sintetizar. O que é sintetizar? Sintetizar é resumir, não é? É. Então, eu vou conseguir essa coesão por substituição através de um mecanismo de substituição. Eu vou substituir um substantivo, né? Verbos, expressões ou até mesmo partes do texto, ok? Vamos ver exemplos. Olha lá. O temporal destruiu o telhado da escola. Por isso o quê? As aulas foram suspensas. Por isso, está substituindo e sintetizando o quê? O temporal que destruiu o telhado da escola, ok? Ele está resumindo isso daqui. Por que que as aulas foram suspensas? Devido a isso. Outro exemplo. A temperatura baixou na Serra Gaúcha. Por essa razão, houve o aumento das vendas de roupas de lã. Olha, nós temos aqui, além disso, uma relação de causa e consequência. Qual é a causa? A temperatura baixou. E qual é a consequência dessa temperatura baixa? O aumento das vendas de roupa. E como que eu ligo esses dois fragmentos? Com um conectivo que vai me dar sentido ao que eu estou falando, por essa razão. E nós temos aqui Marcos, Tiago e João compraram um Fiesta, um Corsa e um Gol, respectivamente. Aqui o carinha, o elemento coesivo, é esse carinha aqui, ó, respectivamente. Porque esse respectivamente permite que eu não fique a todo momento ou que eu repita o verbo comprar 3 vezes. Porque olha só, eu poderia, ter formado a minha frase da seguinte forma: Marcos comprou um Fiesta, Tiago comprou um Corsa e João comprou um Gol. Olha como que ia ficar bem mais, maior e mais cansativo a minha leitura. Então, ao dizer Marcos, Tiago e João compraram um Fiesta, um Corsa e um Gol, respectivamente, eu já estou dando a relação de cada sujeito com o modelo do carro, ok? Então, eu estou resumindo tudo. Muito bem. O segundo mecanismo é a coesão referencial. Realiza-se pela referência de elementos do próprio texto. Para efetivá-la, são usados pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos ou advérbios e expressões adverbiais que indicam a localização. Vamos lá. Então, a ideia, percebam, é sempre não repetir. Eu não posso repetir os termos no meu texto. Olha esse exemplo. Ana é excelente funcionária. Ela sempre cumpre as metas propostas. Qual é meu elemento coesivo aqui? Ela. Veja, o pronome ela está substituindo o nome Ana. Porque, assim como nos outros exemplos, se eu criasse frases como Ana é excelente funcionária, Ana sempre cumpre suas metas, Ana sempre chega no horário, Ana é uma boa vendedora, Ana é amiga, Ana é carinhosa. Vejam, se torna repetitivo, sem necessidade. Então, eu vou utilizar de algo como esse pronome para que eu não repita Ana, 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 ok? Este é o outro exemplo. Paulo aplica seu dinheiro na poupança e Joaquim aplica em ações. Professor, então a coesão referencial sempre vai ser essa retomada do sujeito? Nem sempre. Eu posso estar retomando, como nesse caso aqui, um substantivo, né? E qual é o elemento coesivo aqui? O. Porque ele faz referência a quê? Ao dinheiro. Então, Paulo aplica seu dinheiro na poupança e Joaquim o aplica em ações. Eu não preciso repetir a palavra, o termo dinheiro. O já se refere ao dinheiro. E nós,
conseguimos recuperar isso através do sentido, do contexto, por causa da coesão referencial. Paulo comprou um anel para oferecê-lo no aniversário de Maria. Oferecê-lo. Olha aqui, é outro substantivo que está sendo referenciado pelo lo. Oferecê-lo, oferecer o quê? O anel, que está lá na frente, no aniversário de Maria. É o mesmo mecanismo. Olha esse exemplo. Prefiro Bento Gonçalves a Porto Alegre. Esse é um dos exemplos que a gente mais vê quando o assunto é coesão. Prefiro Bento Gonçalves a Porto Alegre. Esta é mais violenta. Aquela é mais calma. Ambas oferecem boas perspectivas profissionais. Ora, aqui, além da gente entender o que é coesão, é necessário a gente entender quando utilizar esta, essa e aquela, não é? Então, vejam, as coisas elas estão interligadas, né? Veja como ficaria cansativo se eu construísse um texto da seguinte forma. Prefiro Bento Gonçalves a Porto Alegre. Porto Alegre é mais violenta. Bento Gonçalves, aquela é mais calma. Bento Gonçalves é mais calma. Bento Gonçalves e Porto Alegre oferecem boas perspectivas profissionais. É cansativo, não é? Não é chato? Né? Cansa a leitura, não é legal. Então é para isso que nós temos esses referentes. Esta qual? Porto Alegre. Aquela, Bento Gonçalves. A gente já sabe que se refere a Bento Gonçalves, né? E ambas o quê? Ambas as cidades oferecem boas perspectivas profissionais. Fui visitar a igreja de Santo Antônio de Bento Gonçalves. Lá encontrei o vigário que era meu amigo de infância. A mesma coisa. Lá onde? Qual é a minha referência? A igreja de Santo Antônio de Bento Gonçalves, né? Então, esse lá está funcionando aqui como meu elemento coesivo, para eu não precisar repetir onde eu encontrei o vigário que era meu amigo de infância. E por fim, eu tenho esse exemplo um pouco particular, muito bom para a gente perceber os sentidos da frase, né? Porque os sentidos, muitas vezes, eles estão além do texto. Muitas vezes não, ele está além do texto, né? Então nós precisamos olhar para outras coisas, né? Além do que está grafado, além daquela palavrinha ali concreta, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu pedi, não tem o sujeito ali, tá oculto, pedi uma fatia de torta. A fatia, entretanto, estava muito grande. Ora, professora, como assim? Ele está repetindo. A professora disse que não é para repetir. Eu repeti, mas olha a diferença que eu tenho aqui. Eu tenho um artigo indefinido e eu tenho um artigo definido. Pedi uma fatia de torta. Qualquer tipo de fatia de torta. Eu pedi uma fatia qualquer. Mas a fatia que veio para mim estava muito grande. Está definindo a fatia que veio para mim. Daí eu já não estou falando de qualquer fatia, eu estou falando da fatia, de a fatia, ok? Então, vejam, apesar de eu ter repetido fatia, aqui o elemento coesivo que vai dar sentido é o artigo que vem antes. Porque eu não estou falando que qualquer fatia estava muito grande. Não, eu estou falando que a fatia que eu pedi, né, estava muito grande. Belezinha? Nós temos ainda, como mecanismo de coesão, a coesão lexical.
A coesão lexical de um texto depende de um certo grau de redundância, ou seja, quando a gente precisa repetir aquilo e fica um pouco redundante, né? Através da qual retomam-se as ideias e parte delas, utilizando-se de palavras já ditas, sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos ou palavras do mesmo campo semântico. Ou seja, gente, a ideia aqui é sempre a mesma de não repetir, né, aquele termo que já foi dito antes, mas de substituí-lo. Vamos ver os exemplos. O aluno entrou na sala. O estudante estava atrasado. Olha aqui, para eu não repetir a palavra aluno, eu utilizei um sinônimo. Aluno não é estudante? Não tem o mesmo significado? Sim. Então, para eu não repetir, eu usei um sinônimo, ok? Olha esse. Pedro desenhou quadrados, retângulos e losangos. Os quadriláteros estavam corretos. Aqui, para eu substituir esses três carinhas aqui, eu utilizei um hiperônimo. Os quadriláteros. Quando eu falo os quadriláteros, eu estou me referindo a figuras geométricas de 4 lados, ok? Então, aqui, para que eu não repetisse, eu utilizei um hiperônimo. É um mecanismo. Outro mecanismo para coesão lexical seria usar os nomes genéricos. Vamos ver. Pedro desenhou quadrados, retângulos e círculos. Qual é o nome que eu poderia utilizar para essas três formas? As figuras geométricas. Aqui eu tenho um resumo e engloba tudo isso. Então, Pedro desenhou quadrados, retângulos e círculos. As figuras geométricas estavam corretas, ok? E por fim, palavras do mesmo campo semântico. O que significa palavras do mesmo campo semântico? Significa utilizar palavras que estão dentro da mesma esfera. Quando eu falo escola, que é o nosso exemplo, quais são as palavras que se relacionam? Não que tenham o mesmo significado, mas que pode ser encontrado nessa esfera. Professor, aluno, secretário, livros, material escolar, e assim por diante. Prova, trabalho, né? E assim por diante. Então vejam o nosso exemplo. A escola estava aberta. Dezenas de alunos e professores circulavam nos corredores, né? Então, aqui eu utilizei alunos e professores porque eles estão no mesmo campo semântico de escola. Percebam que se eu falasse assim, ó, a escola estava aberta, dezenas de trabalhadores circulavam nos corredores, não ia ter tanto sentido. Vocês poderiam me perguntar assim, mas que tipo de trabalhadores? Né? A escola estava sendo reformada, o que estava acontecendo? Ainda que os professores sejam os trabalhadores de uma escola, né? Mas surgiria essa dúvida. Então, o sentido não estaria completo. Por isso, precisa prestar muita atenção para julgar se realmente aquelas palavras estão realmente no mesmo campo semântico e se elas não causarão dúvidas naquele que vai estar lendo o meu texto, ok? Nós temos ainda a coesão por elipse, o nosso penúltimo mecanismo, né? Algumas pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade de entender, mas vamos lá. Na construção de um texto, muitas vezes certas palavras, expressões e até frases podem ser omitidas, ou seja, eu posso retirar essas palavras, essas expressões e essas frases, evitando-se assim a repetição desnecessária. Pode ver que todos os mecanismos têm um único objetivo, não repetir, né? Mas garantindo o sentido. A elipse pode estar marcada por vírgulas. Os pronomes, os verbos, os nomes e as sentenças
podem estar implícitos. Trata-se de um mecanismo coesivo que consiste no apagamento de um termo da frase que pode ser facilmente retomado pelo contexto. Ou seja, apesar de eu não ter aquela palavra ou aquela expressão no meu texto, ao ler eu vou conseguir entender devido ao contexto que eu estou lendo, ok? Então, olha aí, mais uma vez, a importância do contexto. Vamos para os exemplos, nós começamos pelo mais simples, sempre. Olha lá, eles acordaram e viajaram. Onde está a elipse aqui? Eles acordaram e eles viajaram. Eu não preciso marcar o eles aqui, porque eu retomo por meio do contexto. Eles acordaram e viajaram, ok? Mas aqui eu tenho sim um mecanismo que às vezes a gente usa sem perceber, né? Outro exemplo. Eu comprei brincos, minha irmã pulseiras. Eu não precisei repetir o verbo. Fica subentendido que eu comprei os brincos e a minha irmã comprou pulseiras, ok? Então, eu tenho aqui a elipse do verbo. Minha irmã pulseiras o quê? Se ela tivesse sozinha essa frase, ela não teria sentido, né? Mas como eu tenho uma frase anterior, eu tenho um contexto, então eu consigo retomar facilmente o sentido dela. Outro exemplo. Esta questão foi a mais difícil da prova. Ora, foi a mais difícil. O que foi a mais difícil? Esta questão. Eu poderia ainda dizer, e isso acontece muito na fala. Esta questão foi a questão mais difícil da prova. Eu repetiria a questão aqui, ó. Mas como eu tenho um contexto, eu posso utilizar da elipse sem nenhum problema, ok? Ou ainda, você já leu todo o livro? Li. Nossa, eu suprimi, né? Na resposta, eu suprimi todo um enunciado. Porque nós sabemos que para ter uma resposta completa, nós precisamos retomar sempre a pergunta. E isso é muito importante, tá? Retomar a pergunta. Então, como deveria ser? Você já leu todo o livro? Sim, eu já li todo o livro. E com esse li, apesar de não ter a resposta completa e ter né, o desaparecimento, de ter sido omitidas a expressão, você consegue recuperar. Tranquilo? Por fim, nós temos a coesão por conjunção. A conjunção estabelece relações significativas específicas entre os elementos do texto. Ou seja, eu vou ter uma relação específica, eu vou ter uma relação de soma, eu vou ter uma relação de oposição, eu vou ter uma relação de advertência e assim por diante. Vamos ver os exemplos. Fomos ao museu, depois fomos ao centro. O que está especificando aqui? Que só depois que eles foram ao museu é que eles foram jantar, né? Eu poderia utilizar o logo após. Fomos ao museu, logo após jantamos no centro. Porque olha só, vejam que é diferente o significado dos dois. Fomos ao museu, depois jantamos no centro. Mas entre esse fomos ao museu e jantamos no centro, eu posso ter passado, sei lá, num zoológico, ou visto algumas vitrines, ou passeado um pouquinho, né? Mas ele quis me trazer essas duas informações. Agora, quando eu digo fomos ao museu logo após jantamos no centro, quer dizer que eles saíram do museu e foram direto para o centro jantar. Tá? Percebam então que a coesão também não, a coesão é responsável pelo sentido, ok? Finalizei o material didático, embora não tenha assinado o contrato. Olha lá, é mais uma relação específica.
Ainda que eu não tenha assinado o contrato, o material foi finalizado. Ok? Gente, esses são os 5 mecanismos da coesão. São 5 mecanismos que nós podemos utilizar para a construção do nosso texto, né? Um dos critérios para se alcançar a textualidade, ou seja, a união, a unidade do texto. Ela é muito importante, tá? Resumindo, então, a aula de hoje nós precisamos dar sentido ao nosso texto e a coesão vai ser aquela expressão marcada, grafada no nosso texto, que vai nos ajudar a não repetir as palavras, a não repetir informações desnecessariamente, tá? Isso não quer dizer que uma palavra aparece lá no primeiro parágrafo, não pode aparecer lá no terceiro parágrafo, ok? Não, isso pode acontecer. O que nós não podemos é encher de repetição o nosso texto, porque isso vai tornar aquela leitura cansativa e não vai ter textualidade, ok? Gente, por hoje é isso. Espero que a aula tenha sido esclarecedora. Me coloco à disposição de vocês, caso necessário, tá? Anotem as dúvidas para a gente conversar mais tarde, ok? Muito obrigada!